fazer a minha exposição desse ponto, porque eu não trouxe a parafernália do laser e não quero... Alô? Quero poder... Tá com problema aqui, estou pressionando muito. Bom, eu acho que nós estamos com uma falha na nossa dinâmica. André, eu vou acabar ficando na sua frente, não sei se vou... Você me desculpe a falta de educação. Nós deveríamos começar essa sessão com 10 minutos de Tai Chi Chuan, uma música suave, para que mentes e corações estivessem abertos, né, aos novos tempos. Falo isso porque eu tive que fazer uma escolha. Eu vou apresentar alguns dados de pesquisas que estão ocorrendo nesse momento, parcialmente sob a minha coordenação, no Carrefour, na Companhia Telefônica do Brasil Central, a CTBC, e vou resgatar um pouco do meu doutorado aqui. E em duas dessas experiências, claro que não na Companhia Siderúrgica Nacional, porque lá os altos fórmulas não permitiriam o Tai Chi Chuan e a música, mas nas outras duas experiências, essa preparação, né, ela garante a possibilidade, sempre tensa, mas a possibilidade de uma incorporação do trabalhador no projeto do capital. Ela macia mentes e corações para que surja, tanto quanto possível, e nós sabemos que não é possível em termos absolutos, uma segunda natureza. Muito bem. Eu gostaria de saber o seguinte: quando nós falamos em inovações tecnológicas, e eu estou encampando todas as críticas já apresentadas aqui pela mesa, qual é o setor de ponta que vem na cabeça de qualquer um? Qual setor, mais do que qualquer outro, provavelmente inovou a sua forma de ser? O setor de telecomunicações. Talvez não haja um ramo da atividade econômica mais inovado do ponto de vista tecnológico, dos processos, né? Vamos dar nome logo aos bois, da expansão do capital constante para aumentar a produtividade do capital variável. Muito bem, por que o setor de telecomunicações foi intensamente, repito, talvez mais do que outros setores, inovado? Há um economista, hoje ele está no Instituto de Economia da Unicamp, mas ele era lá da Federal de Uberlândia, depois eu justifico por que estou dando essa ênfase. Ele formulou uma expressão que eu acho que sintetiza a razão pela qual o setor de telecomunicações foi um dos que mais, talvez o que mais inovações apresentou. Porque o capital precisava disso. E por quê? Agora vem a formulação desse professor Brandão. Havia necessidade de uma gestão informatizada da riqueza. Riqueza no sentido de massa de valores de uso. Mas é importante aprofundar essa formulação. Uma gestão informatizada da valorização do capital. Lucro máximo em tempo tendendo a zero. Não é esse o sonho? Lucro máximo em tempo tendendo a zero. Numa época em que há uma predominância, uma hegemonia, uma proeminência do capital especulativo, que precisa migrar nas madrugadas de Singapura para o México, do México para o Brasil e por aí afora, o que permitiria uma acumulação nesse padrão que o Chesney muito bem registra, da financiarização globalizada? O que permitiria, se não o setor de telecomunicações? Botãozinho, os elétrons. Muito bem, então esse setor se inova de maneira intensa, não é à toa.
Vamos a uma prova empírica disso. E eu aqui vou citar os Estados Unidos. Eu não estou falando das mazelas, né, da pilantragem, da privatização do setor de telecomunicações no Brasil. Na década de 70, a AT&T, que era o sistema Telebrás para a experiência norte-americana, inovou intensamente. E eu pergunto, o que ficou mais barato para essa figura fetichizada do consumidor soberano? Foram as ligações locais ou as ligações interurbanas, internacionais? Que tarifa de fato caiu? Não foram as ligações locais. Para você conversar com a sua mãe, não sei o que, isso aumentou. Ao passo que as comunicações internacionais, interurbanas, os procedimentos de comunicação de dados, tudo isso subiu. Há um outro economista da Unicamp, o professor Márcio Voller, ou Marcos Danda, que é um estudioso da questão das telecomunicações, que mostram isso empiricamente com muita competência. Então, não tem essa figura mistificada do cliente soberano, isso é uma bobagem. O capital inovou por conta disso. Muito bem. Durante 45, 50 anos, em que o sistema Telebrás no Brasil, praticamente todo ele, era estatal, eu não chamo estatal de público, eu não confundo essas coisas, uma única empresa de telecomunicações, no primeiro momento de telefonia e depois ampliando o seu horizonte de atuação, permaneceu uma empresa privada. É a tal da CTBC, Companhia Telefônica do Brasil Central, que abrange um pedaço do norte do estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro, um pedaço de Goiás, um pedaço do Mato Grosso do Sul. Essa empresa, ela era, os trabalhadores dessa empresa eram base do Sintel, Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações, seção de Minas Gerais. E essa situação significava que o Sintel tinha na sua base, majoritariamente, trabalhadores estatais e trabalhadores dessa empresa privada. Em meados dos anos 80, essa empresa, isso quem fala numa entrevista dada a uma pesquisadora, era o presidente da empresa, o proprietário, o acionista maior. Em 1985, os trabalhadores do Sintel, seção Uberlândia, fizeram uma greve histórica lá. Imediatamente, a empresa diz, olha, nós temos que deixar de ser uma empresa de estrutura familiar, temos que contratar um profissional que inove e que arrebente o sindicato. Arrebente o sindicato. Nós não podemos crescer, inovar, sem essa condição. Ele diz isso com todas as letras. E a partir daí, essa empresa vai viver esse processo. Nós temos uma dissertação de mestrado, inclusive o Giovanni participou da defesa dela, e o que eu vou apresentar aqui para vocês são algumas reflexões desse rapaz, Sebastião, que elaborou uma dissertação sobre os impactos da reestruturação produtiva, das inovações tecnológicas, sobre os trabalhadores dessa empresa de telecomunicações. Bom, a partir daí, e aí foi trazido um italiano que conhecia o processo, né, da chamada Terceira Itália, porque além do Palmeiras, a Itália gerou essa experiência traumática, né? Não só o Palmeiras, para não perder aquela sugestão. O que começa a acontecer nesse processo? Vai se constituindo a chamada noção de empresa-rede. A empresa-rede tem o que nós chamaríamos de uma matriz, mas o termo não é perfeito, porque matriz reporta a ideia de filial. Não. A melhor ideia é manter-se uma empresa-mãe e em torno dela empresas satélites.
Numa das duas mesas anteriores, alguém aqui tentou esboçar uma definição de terceirização, como se terceirização fosse um processo apenas de trazer para dentro da empresa outras empresas que assumam atividades que não são atividades fim. Então, por exemplo, setor de limpeza, setor de alimentação, não é isso. Há uma polêmica entre os estudiosos, mas a terceirização, ela pode se dar em dois sentidos. Um é esse. Uma empresa passa a terceirizar atividades no seu interior para outros. Mas existe um outro sentido tão ou mais importante do que esse. Uma empresa mãe exterioriza de forma absolutamente estranhada atividades que até então eram feitas no seu interior para outras empresas. E cada uma dessas outras unidades pode fazer o mesmo em relação a outros fornecedores, etc. Muito bem, essa empresa rede, ela tem a figura de uma empresa mãe e todas as outras empresas satélites terceirizadas são chamadas de centros de resultados. Então, a questão da linguística, de substituir, a clareza, é um fetichismo exacerbado, sofisticado. Essas empresas satélites estabelecem com a empresa mãe uma relação de cliente e fornecedor. E todo o discurso diz que esse processo de empresa-rede deve cumprir objetivos macro, mas tudo isso supõe o envolvimento, o espírito de porco da parte dos trabalhadores. Inovações tecnológicas, por exemplo, nesse setor, eu acho que o exemplo mais claro é a substituição das centrais analógicas por centrais digitais. Uma central digital tem a capacidade, repito, na interação com o trabalho vivo, para não fetichizarmos aí a tecnologia, ela tem a capacidade de realizar até 2.500 vezes mais o número de operações num segundo. O que é isso senão a otimização da relação trabalho vivo, trabalho morto? Porque na medida que uma central digital permite isso, o que vai acontecer? Claro, o capital variável, a força de trabalho diretamente empregada, cai. Muito bem. O que aconteceu nesse desmembramento de atividades meio em relação à empresa mãe? O engraçado da história toda é que no caso, então, aqui que eu estou aludindo, essas empresas terceirizadas fazem parte da mesma holding, é o mesmo grupo. Não houve, digamos, contratação de uma empresa, não sei onde, não. Foi um processo de desmembramento, mas as novas empresas terceirizadas faziam parte da mesma holding. É como se a esteira de produção fosse apenas distribuída num novo espaço produtivo. Uma mãe, satélites, dentro de cada satélite outros satélites. Muito bem. E aí vem o que eu quero apresentar para vocês. Eu quero aqui atribuir todos os méritos ao autor da dissertação, que produziu essa tabela. O que é que nós podemos observar? É muito difícil você comparar a situação dos trabalhadores da empresa mãe com das empresas satélites. Porque há toda uma forma sofisticada de burlar a própria justiça, que alguns chamam do trabalho, eu acho que é a justiça do capital, mas enfim. Então, as empresas satélites, elas não podem ter as mesmas denominações, estrutura de cargos, sob pena de ficar absolutamente claro que o que se deu foi um rebaixamento salarial.
Né? Mas, no caso aqui, a empresa mãe, a CTBC, ela, entre as várias satélites criadas a partir desse processo, uma delas, a CS Call Center, né, manteve o cargo. E esse é um dado empírico importante para atestar o que estamos dizendo. O que nós percebemos aqui? A figura do atendente. Na empresa mãe, ele ganhava isso, esses dados são referentes aí a 99, e na empresa satélite, o salário foi reduzido em mais de 30% em relação a esse daqui. Assistência médica, ela se manteve na empresa satélite. Ticket de refeição, empresa mãe, na satélite não tinha. Auxílio educação para filhos excepcionais, empresa mãe, na satélite não tinha. Bolsa escola, na satélite não havia. Gratificação de férias, 100% da remuneração, né, ou esse valor, ou que fosse maior, na satélite não havia. E assim por diante. De forma que, se nós traduzíssemos todos esses itens, não diretamente salariais, na forma de dinheiro, nós chegaríamos à seguinte situação. A remuneração mensal desse mesmo trabalhador, no caso da empresa mãe, era X. E no caso da empresa satélite, X sobre 2. Mas, mais do que isso, essa empresa satélite, ela criou uma condição de fratura, de segmentação, de fragmentação entre os trabalhadores, porque ela inclusive se constituía de forma a impedir a filiação sindical desses trabalhadores. Os caras eram mandados embora daqui, ou, como diz o autor da dissertação, eles dormiam fazendo uma coisa, trabalhando numa empresa, acordavam fazendo a mesma coisa, só que em outra empresa, e sem a possibilidade, né, do ponto de vista formal, da relação contratual do trabalho, quando existia, da organização sindical. Isso criou problemas seríssimos para a atuação do sindicato. E foi o que permitiu, por exemplo, a introdução de uma série de tecnologias, né, e fazendo com que esses trabalhadores tivessem uma maior dificuldade, uma acentuada dificuldade para resistir a esse processo. Eu quero mostrar aqui uma outra... Quantos minutos eu tenho ainda? Tá bom. Eu quero mostrar aqui uma outra transparência, agora me referindo ao processo de profundas mudanças na Companhia Siderúrgica Nacional. Eu estudei na dissertação do mestrado, aquela famosa greve de 88, onde o exército invadiu, matou trabalhadores, inclusive ela foi transformada em livro, deve ter alguns exemplares aqui na livraria que fica no canto da Unesp. Bom, para quem tem um pouco de informação sobre isso, o período que vai de 86 a 88 foi um período de intensas lutas dos metalúrgicos da CSN, dos siderúrgicos da CSN, de conquistas e lutas, e mais do que isso, numa siderúrgica não existe greve sem ocupação. O tipo de trabalho ali realizado exige que os trabalhadores, e não o exército, ou os executivos do capital, ou sei lá quem, garantam o funcionamento de equipamentos essenciais durante uma paralisação. São os trabalhadores que têm o conhecimento. Eu me lembro do Gramsci, a hegemonia começa na fábrica. Quer dizer, durante as greves de uma siderúrgica, greves de muitos dias, os trabalhadores faziam concretamente a experiência da desnecessidade histórica
dos burgueses ou dos gestores, no caso de uma estatal, ou seja, a desnecessidade histórica do capitalismo para que o processo produtivo se dê. Muito bem. A CSN tem alguns dados históricos que eu não vou entrar, porque senão a gente não avança na reflexão mais analítica. Em 89, ganha a direção do sindicato o segmento mais à esquerda do movimento sindical em Volta Redonda. E aí, uma série de experiências a partir do que já vinha sendo construído pela resistência operária em Volta Redonda passa a ser implementada. Mas esse período, lembremos-nos de que 90, inicia-se o governo Collor, é o período em que dois processos de fundo estão se dando. No plano internacional, as siderúrgicas dos países centrais, eu estou pensando aqui na Suécia, no Japão, nos Estados Unidos, elas passam a empurrar para a periferia do sistema, cada vez mais, intensificar, de forma que na periferia, nas siderúrgicas da periferia, sejam produzidos produtos siderúrgicos de baixo valor agregado e de alta capacidade de poluição. E no centro do sistema ficam os produtos de alto valor agregado e de baixo poder de poluição. A relação imperialista, de dominação, está muito clara. O outro pano de fundo é o período do PND, Programa Nacional de Desestatização do governo Collor. Era preciso preparar, do ponto de vista do capital, preparar a companhia para a privatização. E o que significou a preparação da companhia para a privatização? O que vocês estão vendo aqui. Esse gráfico foi fornecido pela CSN, fica aqui um testemunho do pesquisador. Quando a CSN não tinha conhecimento do meu trabalho de mestrado, que não havia ainda sido publicado, e portanto não fechava as portas para a obtenção de dados. Ele foi mandado pelo Departamento de Talentos Humanos por e-mail. O que me interessava saber? O número de demissões. E o que ela informa? Ela informa o número de empregados em operações diretas, que vocês vão ver que diminui brutalmente. E ela fez o favor ainda de me informar a produtividade medida em tonelada por homem ao ano. Tonelada por homem ao ano. Inovação tecnológica numa siderúrgica é um processo muito complicado, muito demorado, porque você não tem como substituir um alto forno por algo melhor, ou coisa que o valha. Como é que esse processo se deu? As demissões foram definidas por um critério político. Os primeiros 500 eram as lideranças intermediárias e que garantiam a forte experiência de resistência operária na CSN. E a partir daí foram sendo demitidos aqueles trabalhadores remanescentes da primeira geração, da segunda geração, e passa-se a incorporar no trabalho uma força de trabalho jovem, e que não tinha o acúmulo de resistência operária, não tinha o projeto político. Se isso aqui não atesta que nós temos hoje, de forma sofisticada, a reiteração da velha e histórica tendência de substituição de capital variável por capital constante, eu rasgo o certificado do seminário, porque é absolutamente contundente. Para não me alongar demais nas formulações aqui, eu vou entrar na minha última transparência. Essa segunda natureza, a qual se referiu o professor André, eu a denomino aqui de um processo sempre tenso, ainda contraditório, eivado do antagonismo fundamental, que permanece contemporaneamente, de incorporação. Eu estou me apoiando aqui num trabalho importante daquele que eu julgo ser um dos principais conhecedores da obra do Gramsci no Brasil, o professor Edmundo Fernandes Dias. Boa parte da terminologia aqui é elaborada por ele. Veja, como é que o capital
que se trata sempre de uma incorporação tensa, porque o antagonismo permanece. Mas como é que ele tenta incorporar a força de trabalho ao seu projeto, envolvê-la? Há duas maneiras. Uma, incorporação passiva. Passiva aqui não quer dizer que a resistência tenha morrido. Não. Quer dizer que numa determinada conjuntura, num determinado período, há uma quebra da capacidade de resistência dos trabalhadores, produzida por meio de um combate ao sindicalismo classista e aos projetos de superação da ordem do capital, que são duas características dessas instituições históricas dos trabalhadores. Sindicalismo classista, né, e o isolamento, o combate, né, a projetos radicalmente de esquerda, não a seitas. Conversávamos sobre isso ontem. Mas o ideal para o capital é que, de fato, emerja uma segunda natureza em alguma medida. E aí vem a busca de uma incorporação ativa. Ou seja, da obtenção da adesão dos trabalhadores a uma visão que é própria do capital. E eu entendo que isso seja, em Gramsci, a hegemonia. Uma determinada visão de mundo própria de uma classe passa a hegemonizar, a dar racionalidade a outras classes. Daí, o sindicalismo de parceria, a sindicatos por empresa. O horizonte da resistência deve dar lugar ao horizonte da participação nos lucros e resultados. No caso da CSN, em 1992, um ano antes da privatização, o que se deu? Vitória da força sindical, derrota da CUT, e eu repito, a CUT em Volta Redonda naquele momento era a CUT mais à esquerda, não era a articulação. Bom, a senhora Maria Silvia, que assumiu a presidência da CSN, né, o capital se apropriou de algumas qualidades do ser feminino socialmente criado e da classe burguesa. O que ela fez 3 ou 4 anos após isso? A força sindical, a parceria, o envolvimento também já não interessava. O sindicato da força sindical passou a ser proibido de ter uma presença e uma atuação. E no lugar dele, veja, no lugar do sindicalismo de envolvimento, da forma mais explícita, o que se estimulou? O que a direção da empresa passou a estimular? As comissões de participação em lucro e resultado, cujos integrantes eram nomeados pelas chefias e, evidentemente, não tinham sequer o mínimo de estabilidade. Né? Bom, eu fecho a minha apresentação, para não extrapolar demais, me referindo a 2 autores. O primeiro deles, o próprio Marx. Lá na Miséria da Filosofia, ele diz, olha, as coalizões operárias, as greves, normalmente produziram, como efeito secundário, não me foge exatamente a expressão, um alto desenvolvimento da indústria e do maquinário. Porque o desenvolvimento industrial e de equipamentos era como que a vingança, a resposta do capital ao trabalho qualificado ou ao operário rebelde. Então, inovação tecnológica não tem nada de novo. É inerente à ordem do capital. Mas inerente à ordem do capital do ponto de vista do seu objetivo, que não é crescimento, é valorização do valor. E para fechar mesmo, o último autor, Adorno. Nós sabemos que a escola de Frankfurt teve como um dos seus traços um descolamento dos movimentos de massa, etc. Mas o Adorno, num texto, e isso é um limite, mas o Adorno, num texto, A Educação após Auschwitz, um texto que retoma as ideias centrais da dialética do esclarecimento, ele diz, olha, vivemos uma época de fetichização exacerbada da tecnologia. E nos esquecemos que a tecnologia é
é o braço prolongado do homem. Aí o traço da escola de Frankfurt, o homem. Nós temos que fazer a crítica e dizer, a tecnologia é o braço prolongado do homem que trabalha. E sob a ordem do capital, do homem que trabalha, subsumido a essa dinâmica fundamental. Quer dizer, inovações tecnológicas, eu poderia apresentar uma série de dados do setor de telecomunicações, são exigências da valorização do valor. E se nós não entendermos essas questões nesse quadro mais amplo, nós vamos fetichizar a tecnologia, fetichizar essa parafernália que estava ficando com febre já, por isso que eu parei. Muito obrigado, gente.